Eu quero ler com você Salmo 60 e 1. Diz assim, ó, ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra, clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu tens sido meu refúgio e uma fonte forte contra o inimigo, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, e os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança, os que temem o teu nome. Os que temem a Deus têm a herança, irmãos. Têm a herança. E a herança dos que temem a Deus é o próprio Deus. A herança. O galardão dos que temem a Deus é ter o próprio Deus. Em algum momento, de maneira definitiva, plena e para sempre. Por enquanto, pela fé, crendo nas promessas que irão se cumprir em meio às dificuldades, mas em algum momento, queridos, não será pela fé mais. Estaremos com Ele. Não, não teremos mais esperança, porque não precisaremos esperar mais. Ele terá vindo e a nossa esperança terá se cumprido. Mas nunca deixará de ser por amor. O amor será sempre o elo que nos ligará a Deus e Ele a nós. O amor sempre será o elo que ligará Deus a nós e nós a Deus. E um ao outro na eternidade. Como deve nos ligar hoje? Como deve nos ligar hoje? A herança dos que temem é o próprio Deus para sempre. E habitarei na casa do Senhor para sempre, diz Salmo 23. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Vamos orar? Eterno Pai, bondoso, bondoso Senhor. Muito, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Herdaremos de tuas mãos toda a eternidade e as benesses, as maravilhas que a eternidade vem trazendo para nós. Mas a maior herança é o Senhor mesmo, para sempre, presencial em nossa vida. Que essa esperança, que essa promessa dos teus lábios encha o nosso coração de fé, suportemos com isso as tribulações, porque nós já conhecemos o final da história. Querido Jesus, perdoa nossos pecados, cubra-nos com tua justiça, encha-nos da perfeição, não de uma inerrância tola, como alguns acreditam, mas um tipo de perfeição recebida que, pelo poder do Espírito Santo, nos torna semelhantes a Ti, dependentes todos os dias. Batiza-nos com Teu Espírito e, amado Espírito Santo de Deus, amado Espírito Santo de Deus, toma essa reunião em Tuas mãos
Eu e Rogério já oramos aqui. Mais uma vez, toma essa reunião em tuas mãos. Dê poder para tudo que a gente for fazer aqui, para que isso transforme nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja assim, né? O nome do Senhor, porque Ele é nossa herança. Tem um texto que hoje eu coloquei um texto da Bíblia, pois se, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Eu estou maquinando, orando, pedindo a influência do Espírito Santo. Eu vou fazer um sermão exatamente sobre esse texto, que vai falar sobre a necessidade de pedir o Espírito Santo para ter o Espírito. Eu acho que não está sintetizado, não está cristalizado na mente adventista do sétimo dia, em que fase nós estamos do plano, que é no período da liderança do Espírito Santo, e que uma condição primária para ter o Espírito Santo é pedir. Alguns acreditam que orar meramente, ler a Bíblia, estudar a lição, estar na igreja, isso dá o Espírito Santo trabalhando dentro desse cristão. Ei, não é assim. Não é assim. O Espírito de Deus trabalhando dentro, só através do pedido. E tem uma outra coisa. À medida que ele trabalha dentro, tem a ver com o tamanho do desejo de quem pede. Estou dando um spoiler do sermão, né? Já para você entender isso. Eu vejo claramente com as pessoas que eu converso, pastores, muitos, líderes de igreja, de que a sensação é de que nós já temos o Espírito. Em Mateus 28, diz que ele estaria para sempre conosco. Mas em São João diz que ele viria para estar conosco e em nós. Para sempre, as lâmpadas do candelabro diz: Deus estará presente na igreja em todas as fases, e ele se fará presente depois de Atos 2 através do seu Espírito como representante. Ele estará conosco para sempre. Agora, dentro de nós, existe uma teologia muito clara na Bíblia de como é que ele vai habitar dentro. E isto me parece que não está muito claro nesta geração. E Jesus só vai voltar se esta geração, ou a geração que antecederá a sua vinda, entender isso. Tem que pedir. Só um spoiler do sermão que a gente vai apresentar aqui para vocês. Depois do link, nós temos lá, você vê que todo link tem um título, tá vendo lá, ó? Atos 1, verso 8, o pedido. O Espírito Santo é o principal pedido que nós temos que fazer a Deus. Tem que pedir alguma coisa a Deus? Emprego, uma esposa, cura, peça. Você pode pedir, crendo, você vai receber de acordo com a vontade do Senhor. Mas o pedido principal do crente desta geração é o Espírito Santo. Depois, tem um apelo. Quando você envia o link, vidas são resgatadas pelo Espírito. Tá bom? A frase "Eu te amo e preciso de você para ser feliz" e o nosso lema "Estamos em movimento" com os símbolos da sala. Não apague o link. Mande-o grande mesmo, tá bom? Não tem importância. Ele é feito com uma didática especial. Muito bem. Primeiro bloco da sala, eu tenho dito, ele é oferecido a Deus para o estudo da palavra. E hoje o Espírito Santo separou um casal para falar conosco. Marcelo Novaes e a sua esposa. Abram, por gentileza, o áudio. Bom dia, queridos, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Que bom tê-los aqui conosco. Era para ser segunda, veio para hoje, mas de fato,
Como o Marcelo disse para mim, tinha que ser era hoje, porque quem move as peças do tabuleiro é o Espírito Santo. Isso aí. Creio nisso. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Nós vamos agora orar para que o sermão venha ao encontro da necessidade de todos que aqui estamos, daqueles que vão ouvir ainda. E depois nós vamos ver também um testemunho linkado com tudo que nós vamos ouvir aqui da esposa do Marcelo, e você vai compreender o propósito de tudo que nós vamos fazer. Tanto que hoje o nosso momento de oração, ele vai acontecer pós-sermão, tá bom? Para a gente encaixar essas peças exatamente como elas são necessárias. Vamos orar, queridos? Eterno Deus, muito obrigado pela vida do Marcelo, da sua esposa, pelo testemunho que irão oferecer a Deus hoje para enaltecer o nome dele e, ao mesmo tempo, para nos ajudar a compreender a vida e as dificuldades e como devemos enfrentá-las. Há muitas, muitas, muitas dificuldades no mundo de hoje e cada dia elas se redobram, né? Novas dificuldades aparecem, mas também há muito poder de Deus disponível, mais do que elas, para nos ajudar a suportar tudo isso. E nossa experiência pessoal compartilhada deve fortalecer coletivamente o corpo de Cristo. Por isso, usa este casal hoje, Espírito Santo, de forma especial, dando poder para tudo que eles farão aqui neste momento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, meus queridos irmãos, né, da Sala 57. É sempre um prazer, né, estar aqui compartilhando a palavra de Deus, compartilhando algumas reflexões, e a convite aí da sala para compartilhar também aqui um pouco, né, do que estamos passando nesse momento da nossa vida em especial. Fui convidado a falar, né, com os nossos queridos irmãos nessa manhã, um pouco sobre oncologia, saúde mental e espiritualidade na vida do cristão. Vou falar esses temas, obviamente, a partir, né, de uma cosmovisão, né, cristã. Né? Eu sou um psicólogo cristão, né, e, portanto, né, nós somos criacionistas, né, como adventista, e fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. É a partir desse lugar, né, de semelhança, né, com Deus, de criaturas dele, né, que vamos fazer as reflexões sobre, né, saúde e doenças, sobre vida, né, no espírito. Nós possuímos um corpo físico, e todo mundo sabe disso, mas e temos uma dimensão relacional com o meio social, uma estrutura mental nossa que é muito complexa, que significa, ou seja, que dá sentido ao mundo, né? Este mundo através da cultura, né, na qual estamos inseridos. Mas nós também temos uma dimensão que ela é espiritual. Se de um lado nós temos uma dimensão relacional com o meio social, né, nós temos essa dimensão, né, inscrita no nosso DNA, que é essa dimensão, né, espiritual. Por isso que João, né, 6, no versículo 63, diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Lá na criação, o Senhor, ao nos fazer, não é, a sua imagem e semelhança, moldado com as suas próprias mãos, e de uma maneira ainda morfológica, moldado em suas mãos, ele soprou sobre nós o seu Espírito. E o ar que nos dá vida é o próprio Espírito Santo. Jesus é a promessa e alívio, né, e cura. Em João 7, versículo 37 e 38, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Essa cena icônica de Jesus no final, no oitavo dia da festa dos tabernáculos, quando o sacerdote levantava ali o cântaro vazio, Jesus, de maneira, né, ousada, empoderada e divina: eu sou, né, a fonte, né, da água viva. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba.
Nós vamos dar um enfoque aqui nesta manhã sobre saúde mental, né, em pacientes oncológicos e, sobretudo, sobre a saúde mental da mulher cristã adventista em tratamento oncológico. Antes, porém, né, nós vamos a algumas definições. Nós passamos o mês de outubro, né, considerado aí pela Sociedade Médica como Outubro Rosa, onde o enfoque foi dado aí ao câncer de mama, né, e colo de útero, mas nós temos, né, uma diversidade aí hoje desse acometimento, dessa enfermidade em vários órgãos. O câncer de mama é o tumor maligno mais incidente em mulheres. Mas o que é o câncer, afinal? Ele é caracterizado pela presença de células que são anormais, que passam a ter um crescimento desordenado. Em seu funcionamento normal, o nosso corpo ele substitui as células velhas por células novas saudáveis. Mas quando ocorre uma mutação genética, a habilidade das nossas células de manter a sua divisão e produção e reprodução tem o seu controle alterado, resultando assim em um tumor. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, um tumor ele pode ser maligno ou benigno. Quando ele é maligno, há necessidade aí de um tratamento quimioterápico, radioterápico. A característica mais assustadora deste temido inimigo, né, como nós todos, né, já sabemos, é a sua capacidade de causar metástase. Ou seja, a migração das células cancerígenas para outras partes do corpo, promovendo a formação de tumores que afetam e comprometem os demais tecidos e órgãos, que podem levar, né, a uma gravidade maior aí da doença. Quando nós descobrimos, né, o câncer na Adriana, uma das nossas preocupações maiores, logo depois da biópsia, foi os exames de estadiamento, que é justamente para verificar se houve metástase e essas células estavam espalhadas em outros órgãos. E creio, né, que esse é o medo da maioria aí das pessoas, dos homens, mulheres, crianças, jovens e adultos, que ao serem diagnosticados, né, no primeiro momento, o exame de estadiamento gera aí uma insegurança, mas também um momento de fé, um momento de oração, e mesmo que tenha, né, encontrado, né, metástases em outros órgãos, né, há sempre ainda a possibilidade, né, de tratamento. Agora, correlacionando em relação à questão da saúde mental, e obviamente todas essas conexões, elas estão presentes, né? O nosso corpo é um corpo integrado, toda e qualquer situação que ocorre, enquanto enfermidades físicas, obviamente isso também vai alterar, né, as nossas emoções, né, o nosso pensamento e a percepção que temos de nós mesmos. A Organização Mundial de Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com os momentos estressantes da vida, desenvolver todas as suas habilidades, aprender e trabalhar bem e contribuir para a melhoria da sua comunidade. Obviamente, quando estamos acometidos de alguma enfermidade, né, manter esse estado mental nesse momento estressante requer de nós uma regulação emocional que provém de toda a rede de apoio, né, e da percepção e da nossa fé também. Durante, né, alguns meses anteriores, mesmo anteriores ao diagnóstico e ao entendimento de que a Adriana estava com câncer, de uma maneira sobrenatural, obviamente, né? Porque é o Senhor que envia, que guia, né, todas as coisas. Eu comecei a receber alguns pacientes oncológicos, né, que estavam em tratamento, alguns que haviam feito, né, algum tipo de procedimento, né, como cistectomia, retirada de bexigas, alguns haviam passado, né, por radioterapias, e comecei a atender esses pacientes nos aspectos emocionais. Não passaram alguns meses, né, essa questão já estava, né, dentro da minha casa, na verdade, com a Adriana já passando por esse processo.
É como se o Senhor estivesse preparando ali um momento, né, de ajuda para o outro, sabendo que logo em seguida, né, seríamos nós que estaríamos ali enfrentando, né, essa questão. A psico-oncologia é uma área entre a psicologia e a oncologia. Ela vem atender sempre qual demanda, né, os aspectos psicossociais que envolvem o paciente com câncer. E essa é uma área da psicologia que estuda o impacto desse diagnóstico no psiquismo do paciente e em toda a sua família, né, e compreender que a família inteira, né, então fica impactada, né, em relação a essa enfermidade. E o emocional, sabemos que o câncer, esse desordenamento, né, de reprodução celular, embora esteja sendo somatizado, né, no nosso corpo, na nossa fisiologia, né, é multifatorial. As evidências mostram que os sentimentos podem ser um fator importante no desenvolvimento da doença. O estresse pode acarretar efeitos, né, imunodepressores, que são potencialmente relevantes para a gênese das neoplasias malignas. E aí, situações estressantes de vida, né, são fatores também que podem ser ocasionadoras, né, do desenvolvimento, né, do câncer. Portanto, o mais importante é como lidamos com os eventos adversos da nossa vida, pois isso determina o nosso estado emocional, assim como pensamentos e sentimentos, agindo na manutenção ou não das fontes internas desse estresse. Essas emoções, né, deprimentes, né, nós podemos ver como que a irmã White falava sobre isso, e na meditação Minha Consagração Hoje, na página 153, né, há uma citação que diz o seguinte: essas emoções deprimentes são grande dano à saúde, pois estorvando o processo da digestão, interferem com a alimentação. Conquanto a tristeza e a ansiedade não possam remediar um único mal, podem, todavia, provocar grande mal. Mas a disposição alegre e a esperança, ao mesmo tempo que iluminam o caminho dos outros, são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 22. É interessante como a serva do Senhor, né, já no início do século XX, né, ela correlaciona os estados emocionais, né, à produção, né, da somatização em nosso corpo de diversas doenças. Mas como que o emocional pode ajudar no tratamento do câncer? Estudos recentes apontam evidências de que a resposta psicológica do paciente frente ao câncer contribui ou constitui uma variável significativa sobre os resultados do tratamento. Nós tivemos e acompanhamos aqui nesta sala durante alguns anos, né, a trajetória da nossa amada e querida Kelly. Nós vimos no semblante, víamos a cada aparição da Kelly na sala 57, o rosto dela transparecendo, mostrando a esperança, mostrando a alegria daquela pessoa que tem fé, né, e que tem uma rede de apoio e uma comunidade de fé em oração. A mente rege o homem todo, diz a irmã White. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. Isso está em Fundamentos da Educação Cristã, página 426. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Todos os órgãos físicos são servos da nossa mente. E os nossos nervos, os mensageiros que transmitem as suas ordens a cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo vivo. A operação harmoniosa de todas as partes, cérebro, ossos e músculos, é necessária para o completo e salutar desenvolvimento de todo o organismo. É interessante entendermos que nós somos seres integrais. A nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito e nossas relações sociais, elas estão, né, num conjunto, né, daquilo que o Senhor preparou para nós. Quais os problemas da saúde mental mais comum entre as mulheres? Nós sabemos que, por diferentes questões, a classe feminina, e me desculpa estar colocando esse enfoque aqui sobre as mulheres, mas serve para todos nós, né? A classe feminina apresenta uma maior tendência de enfrentar mais desafios que envolvem a sua saúde psicológica ao longo de toda a sua trajetória de vida. Contudo, convém destacar que essas experiências são altamente individuais.
Ainda que sejam ocorrências típicas da coletividade, tais vivências têm caráter único e são influenciadas por vários fatores, contextos sociais, culturais, conflitos de gênero e influências biológicas. Nós sabemos a quantidade de pressão e sobrecarga que há sobre as mulheres em todos os campos, seja na dupla, tripla jornada de trabalho, seja nas relações de dominação masculina sobre, né, o caráter, sobre o modo de ser, sobre as questões ligadas aos aspectos psicológicos, né, da mulher, isso gerando aí um sofrimento psíquico. Por isso que a grande incidência de depressão, né, feminina, que resulta numa combinação de fatores sociais, biológicos, psicológicos e, sobretudo, né, os fatores ambientais. A ansiedade também contribui para exacerbar outras, né, aumentar, né, outras condições psiquiátricas, né, levando também a alguns transtornos alimentares, né, que elevam os riscos de doenças mentais e físicas. Transtornos de estresse pós-traumático, quando há histórico de abuso sexual e agressão na infância. Ao atender diversas mulheres, temos visto no consultório a quantidade de agressões, né, no campo da sexualidade que está no meio, né, cristão. É triste falar e relatar essas questões, mas são situações cotidianas hoje, né, no consultório. A bipolaridade, que expõe aos riscos de autoagressão, adição às drogas e o grande índice de ideação suicida. Insônia e outros, né, transtornos que impactam significativamente a estabilidade emocional das mulheres, levando muitas vezes ao isolamento social, à solidão, e outros problemas pertinentes à própria cronologia, né, etária, né, das mulheres. Os problemas ligados ao climatério, à menopausa, né, as transições que a vida, né, vão produzindo. Mas um dos fatores mais predominantes, né, em toda a trajetória é a violência de gênero. A violência contra as mulheres compreende diferentes nuances que as expõem às várias condições de risco, né, à integridade física e emocional. Levando aí em consideração a questão do abuso, né, infantil, abuso sexual. Mesmo que surjam de maneira isoladas, né, esses problemas causam efeitos devastadores na saúde mental feminina. E tudo isso somando, né, e aí essa prévia ligada à questão de uma saúde mental mais geral, tudo isso somado a um diagnóstico de câncer, esses efeitos, né, se tornam potencialmente, né, avassaladores. É normal, né, diante de um diagnóstico de câncer, ter angústia ou depressão durante o tratamento. Mas se a mulher ou o homem já trazem estas questões, como a comorbidade anterior, esses efeitos são potencializados. A dificuldade de aceitação do tratamento, a labilidade emocional, ou seja, explosões de raiva, mudanças rápidas de humor, choro excessivo e angústia, a perda do controle emocional, né, durante a administração dos medicamentos, a manifestação do medo e dificuldade de enfrentamento do tratamento, os conflitos familiares, familiares com pacientes em iminência de morte ou já incluídos, né, aos cuidados paliativos, e certamente ao falar sobre essas questões, né, a quantidade de queridos irmãos que estão vendo esta, né, reflexão nessa manhã, que estão passando ou que já passaram, né, por momentos como esses dentro do lar, sabem do que eu estou falando. Uma pesquisa realizada por Daniel Augusto, na USP, ele mostra a relação entre o paciente com câncer e a espiritualidade. Durante o tratamento do câncer, vários sentimentos e afetações foram citados pelos pacientes, sendo observada a grande preocupação desses pacientes com as alterações na aparência física. Me lembro que uma das primeiras perguntas, né, que a minha esposa fez à médica oncologista foi se, né, o cabelo dela ia cair.
Sabemos o quanto que a questão da imagem, né, corporal, né, a percepção da aparência, né, das questões ligadas, né, aos efeitos colaterais, né, do tratamento podem atingir a imagem, a percepção de si mesma, levando aí a estados, né, um pouco mais depressivos, entristecidos. Seguido do uso da fé como promotora de alívio frente ao sofrimento psíquico. Né? Então, as duas questões que são mais importantes, né, são as afetações ligadas, né, às alterações, né, da aparência física e o segundo aspecto, a fé como promotora de alívio, né, frente ao sofrimento psíquico diante da doença. E a nossa fé, ela sempre encontra, né, na Bíblia, principalmente no livro de Salmos, em Davi, passagem que nos fortalece sempre. O Salmo 30, versículo 2, o salmista diz: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Independente de qual seja a enfermidade, né, quando recorremos à Escritura Sagrada, nós encontramos alento, encontramos esperança. Do enfrentamento do câncer, a espiritualidade constitui um importante fator contribuidor para a decisão e manutenção do enfrentamento. Esses são resultados dessa pesquisa e desse estudo lá na USP. A fé em Deus, com ênfase ao apego espiritual, gerou força, amparo e esperança aos pacientes, que afirmaram maior garra e disposição para este enfrentamento. Durante alguns períodos de internação, protocolos de tratamento da Adriana foram 30 dias consecutivos, uma primeira semana de químio e radioterapia concomitante, e isso exigiu uma internação. No Espírito Santo, nós temos o Hospital Santa Rita, que é referência em oncologia, e nós fomos para o sistema público de saúde. E a enfermaria que estávamos tinha 5 leitos, mais 5 acompanhantes, e todas as noites, né, antes de dormir, eu abria a Bíblia com a permissão dos que ali estavam e líamos salmos, fazíamos reflexões sobre fé, sobre confiança e víamos em cada olhar de cada mulher que estava ali naqueles leitos a esperança, né, desse Deus que traz força, que traz confiança de que mesmo, né, em face do sofrimento, né, temos um Deus ali presente naquela angústia. Atenção e confiança na palavra de Deus. Meu filho, ouve as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus discursos, que ele não se afastem dos teus olhos, conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que os encontram e saúde para todo o corpo. Isso está em Provérbios 4, versículo 20 a 22. As palavras do Senhor trazem alento ao sofredor, trazem esperança e trazem saúde, porque é da boca de Deus, né, que sai, da boca criadora de Deus, que sai a plena saúde e vivificação do nosso espírito e dos nossos corpos. Dentre as ações propriamente ditas que são desenvolvidas no campo espiritual, a oração foi a mais frequente, onde o diálogo com Deus se traduziu em importante meio para a aquisição de forças para o enfrentamento e alívio de sentimentos relacionados às condições de vivenciar o câncer. Essa é mais uma das respostas qualitativas das falas dos pacientes investigados. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim, Senhor, os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, apressa, né, para que a cura venha. Apressa, né, para que o espírito se acalme. Porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Salmo 102, versículo 1 a 3. O paciente com câncer que vivencia a espiritualidade como instrumento terapêutico é independente de sexo, de idade, de classe social, de raça e religião, sendo que a afirmação da importância do apego espiritual se mostrou de forte impacto positivo na vida destes pacientes. Os sentimentos e afetações na vida de pessoas com câncer são vários, sendo observada a fé como fator de proteção, alívio de sofrimento e esperança de cura. E quanto maior o envolvimento dessas pessoas com as questões espirituais,
melhor será a qualidade de vida que terão mesmo em meio ao desafio da doença e dos agravos causados por ela. Esses foram os resultados dessa pesquisa. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, lá no site deles tem um artigo publicado apontando a espiritualidade como um pilar de apoio no tratamento do câncer. E lá está escrito assim: a cooperação entre espiritualidade e tratamento do câncer favorece a manutenção e o fortalecimento do bem-estar e da saúde física, mental e social do paciente oncológico. A fé em Deus pode ajudar na adesão aos cuidados requeridos em cada fase da doença, bem como na resiliência para enfrentá-las. Destacam ainda, nesse site, a importância de trazer para a vida a visão espiritualizada no pós-tratamento, pois isso os ajuda a entendê-la como uma oportunidade de crescimento e transformação, fazendo com que, em vez de ressentimento, manifestem gratidão pela vida. O paciente, né, oncológico em remissão, o paciente oncológico é um paciente crônico, e o tempo inteiro, né, de tempos em tempos, ele vai ter que estar fazendo os exames para verificar, né, a sua questão de saúde e verificar a questão das suas células. Sabe-se ainda que pessoas espiritualizadas têm menor risco de desenvolver problemas comumente relacionados a doenças graves, como ansiedade e depressão. Somados esses fatores, jogam a favor da cura, ou pelo menos do aumento da sobrevida, com mais qualidade de vida. 1 Timóteo 4,8, né, no exercício da piedade, diz: exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. É interessante que o paciente oncológico cristão, ele testemunha, ele fala do poder de Deus, ele fala, né, da sua doença, mas ele fala também da sua resiliência, da fé, da esperança, e usa desse momento como um momento de testemunho para pregar as boas novas do reino. O Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Isso está em Romanos 15, 13. Nós vimos, né, em todas as pessoas cristãs, né, naquelas que têm e estão transbordando do Espírito, utilizam e usam desse momento específico da vida como um momento, né, de falar do amor de Deus, do falar do sobrenatural de Deus sobre a vida e da esperança, né, que transborda em seus corações. Mas sabem por que hoje a ciência e a sociedade médica chegam a essa conclusão? Porque as neurociências também têm demonstrado que a fé e a gratidão são processadas, né, no nosso cérebro e produzem bons hormônios, produzem, né, hormônios que são capazes de ajudar na restauração celular. A mente humana, antes e depois do pecado, se avaliarmos, entendemos que em Gênesis 2, versículo 25, nós temos uma definição, e é uma passagem que todos nós conhecemos, logo no início aí, né, do estudo da palavra de Deus. Gênesis 2, 25, o Senhor nos diz: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. E o que tem tudo isso a ver, Marcelo, com o que nós estamos discutindo agora nessa manhã? Primeiro, eles não sentiam vergonha, eles não sentiam culpa, não tinham ansiedade, não possuíam tristeza e não tinham medo. Essa era a condição do homem antes do pecado. É o pecado que produz culpa, produz vergonha, produz medo e produz ansiedade. Nas passagens seguintes, em Gênesis 3, versículos 7 a 10, nós vemos a condição do homem pós-pecado. O homem pós-pecado, ele passa a sentir-se medo. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Né? É o pecado que produz vergonha, é o pecado que produz medo, é o pecado que produz ansiedade. Na condição antes do pecado, havia a total inexistência de doenças. O pecado traz em si, como primeiro sintoma, a angústia e o medo.
Mas o homem e a mulher, cheio do Espírito Santo, clamando e pedindo a Deus o perdão dos seus pecados, transbordante do Espírito Santo, agora ele, diante do Senhor, ele se apresenta e traz, né, a esperança de que Deus, o nosso Criador, nos traz vida e nos traz saúde. A nossa saúde mental, a saúde mental na vida cristã, ela deve ser centrada em Jesus Cristo como modelo de saúde mental e comportamental. Jesus Cristo é a nossa fonte única e final de cura profunda. Ele restabelece a necessidade de cuidado e desenvolvimento espiritual para alcançarmos a nossa saúde física, mental e social. É através dele que diz, né, que todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades serão curadas. Nós, adventistas, temos como preceito, não é, um estilo de vida diferenciado. 8 remédios naturais, né, que são hoje entendidos como fontes de produção, né, de saúde. A alimentação saudável, o ar puro, a ingestão de água, a atividade física, a luz solar, o descanso, a temperança, a confiança e a comunhão com Deus. Né? Todas essas são questões importantes que nós devemos exercitar diariamente em nossas vidas e que produzem, né, saúde. Sabe, enquanto comunidade de fé, nós recebemos diariamente aqui na sala 57 pedidos de oração para as mais diversas enfermidades. E eu falo hoje aqui sem medo de errar, por acompanhar diariamente aqui os pedidos de oração pelos chats, né, tanto do Zoom quanto do YouTube. As campeãs têm sido as de transtornos emocionais e as oncológicas. Porém, aqui nós podemos fazer sem medo de errar, é orar e clamar ao nosso Senhor de forma intercessora. Dar conselhos não solicitados, sabe? Eles podem ser invasivos, podem ser vistos como invasivo e desrespeitoso. A pessoa com câncer, ela precisa de suporte e compaixão, e não de ser forçada a seguir conselhos que ela não solicitou. Embora estejamos em uma comunidade de fé, onde todos nós queremos estar ajudando uns aos outros, todos nós temos uma receitinha, né, especial, né, mas o paciente com câncer às vezes fica, né, cheio, né, de informações, seja buscando, né, nas redes sociais, seja através de uma série de contatos que a cada um, né, querendo ajudar ali a sua forma, aquele processo. Mas uma coisa que nós podemos fazer, sem medo de errar, é mostrar, né, a compaixão, mostrar que estamos ali do lado, né, e orar de maneira intercessora, né, para aquela pessoa. Em vez disso, né, é necessário que, em vez da oferta contínua, né, de receitas milagrosas, nós devemos receitar as decisões, né, sobre o tratamento. Se a pessoa quiser compartilhar suas preocupações ou pedir conselhos, eu estou falando sobre o paciente oncológico, né, ele vai solicitar. Até lá, a melhor coisa é oferecer, né, os nossos ouvidos abertos e apoio emocional ao paciente oncológico. Uma das coisas que vimos com muita clareza é a relativização do câncer. Não relativize o tipo de câncer que a pessoa tem, dizendo que o outro poderia ser pior. Isso traz uma insegurança ou uma situação ruim para o paciente oncológico. Cada pessoa é única e cada tipo de câncer é difícil de lidar. Não importa qual seja, independente do prognóstico ou da gravidade, independente se aquele câncer está no nível 1, 2 ou 3, né, não importa. Né, o paciente oncológico, né, o simples diagnóstico já coloca ele em uma situação de vulnerabilidade. Não recomende tratamento sem eficácia comprovada. Né? Além de não ajudar, essas recomendações podem atrapalhar o processo de cura. É importante seguir as recomendações médicas e tratar a doença de forma apropriada. Nós vimos ontem no testemunho aí da irmã, né, o que aconteceu com sua mãezinha. Entender que o câncer é uma doença e que precisa de um tratamento médico oncológico especializado, né, é extremamente importante.
Ao recomendar um tratamento não comprovado, você pode estar colocando a saúde da pessoa em risco e distraindo-a de tratamentos que possam ser eficazes. Oferecer apoio e amor incondicional, né? Esse deve ser o nosso lugar, né, enquanto irmãos. Coragem, não tenham medo. Isaías 41:10, né, ele traz passagens de conforto. Nada temas, porque eu estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Me lembro que nos dias lá de internação com a minha esposa, ler esses versículos trazia um conforto, traziam esperança e os olhinhos daquelas senhoras brilhavam. Algumas delas, no outro dia, pediam novamente que eu lesse e que orasse por elas, e sem dizer, né, nome de igreja, sem falar de onde éramos, né, muitas vinham, né, e perguntavam, né, ele é um pastor, vocês são de qual igreja? Porque essa não era a questão que estávamos ali era para trazer esperança, trazer paz, não é? João 16:33 diz: referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, a vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. O Senhor é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, ele carregou sobre os seus ombros todos os nossos pecados. A esperança no Deus de amor. Salmos 26, versículo 13 e 14 diz: sei que vereis os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e ser forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Vereis os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Não é apontando, olha, sua esperança está na eternidade. Não, o Senhor, a nossa esperança está lá, sim, é a bendita esperança. Mas o salmista diz: você vai ver, né, os benefícios do Senhor aqui, ainda vivo. Espera no Senhor e ser forte. É essa esperança que nos enche. E é por isso que, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Com efeito, à medida em que nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Aleluia! Esse é o Deus em quem cremos, é o Deus que nos livra de todas as tribulações, de todas as nossas tribulações. E como disse, o paciente oncológico, ele está em um sofrimento diferenciado do sofrimento da família. A família inteira sofre, mas o paciente oncológico, ele está sobre si, né? As suas células sendo reproduzidas. E o Senhor que nos criou, pela sua palavra, todas as coisas são feitas novamente. E nisso nós cremos com toda a certeza. E duas promessas do Senhor, importante para a gente ir finalizando, antes de conversar aqui um pouquinho com a Adriana. Vinde a mim, todos os que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Tiago 5,15 nos mostra e nos ensina que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tem entre alguém, entre vós doente, chame o presbítero. E ele, com o óleo de unção, ele orará sobre o enfermo. Seus pecados serão perdoados e o doente será curado. E nisso nós cremos, nós temos a certeza desse Deus que cura. Esse Deus que nos cura segundo a sua soberania, segundo a vontade e os propósitos dele. E que se nesta manhã existem pessoas aqui acometidas de enfermidades, enfermidades que para os médicos, né, não tem mais solução. Nós temos um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que traz esperança, um Deus que nos dá, né, a paz que excede todo entendimento. E é sobre essa paz, né, que excede todo entendimento, que vamos falar um pouquinho aqui, né, com a Adriana sobre os momentos em que passamos e que ainda estamos passando, porque estamos na primeira fase, né, desse tratamento. E ela vai falar um pouco, né, sobre o tipo de câncer que descobrimos, né, e é isso.
Aqui, né, está a Adriana, e vamos ter aqui um bate-papo, né, na sequência. Meu amor, como que foi esse processo de descobrir o tempo? Marcelo, só um pouquinho. Muito bem. Para você entender o que a gente está fazendo aqui hoje, essa é a nossa parte do testemunho de hoje. Ele vai estar integrado ao conteúdo da mensagem, porque a Adriana, há algum tempo, descobriu um câncer. E aí esta informação causa todo o transtorno que o Marcelo acabou de narrar para a gente. E pode ser que nós estejamos falando com você, que descobriu um câncer, ou com você que na sua família foi descoberto um câncer, com você que já perdeu alguém vítima de um câncer. Então, todas essas coisas, elas giram em torno da vida de quem recebe essa informação. Em relação às outras doenças, existem reações também, mas hoje a gente queria tratar especificamente sobre esse assunto por ter o caso conosco aqui espalhado em muitas casas, e nós queremos contribuir com você, enquanto Sala 57, e ajudá-lo a passar por isto da melhor maneira possível, ouvindo a experiência de quem está vivendo a experiência, né? Tanto pregando, como ensinando para nós aqui, como também superando passo a passo cada situação dessa. Então, nós vamos orar, agradecer pela mensagem, e agora é muito significativo. Eu poderia tomar esse testemunho e chegar aqui, Adriana, me diga uma coisa, como é que. Não, mas eu conversei com o Marcelo. É muito significativo que o esposo faça o testemunho com a Adriana, porque não é só quem tem o câncer que sofre o impacto, muito embora é a pessoa que sofre o maior impacto, mas todo mundo que está na lateralidade também passa, de alguma forma, pelas consequências de uma notícia como essa. E você vai ver agora o esposo tomando o testemunho da esposa e ele sendo esse suporte para a Adriana enquanto ela passa por esse processo passo a passo. É muito significativo que vamos ver aqui agora. Espero que isso alcance o seu coração e lhe dê muita força para poder superar o passo a passo da sua experiência também, caso seja com você também, tá bom? Vamos orar, agradecer pela mensagem, em seguida vamos ouvir o testemunho de hoje. Logo depois do testemunho, faremos um momento de oração intercessora, tá? Invertemos para que essas coisas fiquem bem encaixadinhas e não percam o link do processo. Deus, obrigado pela mensagem, pelos ensinos aqui oferecidos pelo Marcelo através do Espírito Santo. Uma situação delicada. Hoje, esta questão do câncer está se espalhando com uma velocidade muito grande, porque no caldeirão da nossa vida, os ingredientes para a formação desse tipo de enfermidade estão sendo jogados ali dentro com muita frequência, e muita coisa boa foi dito aqui. Nos ajuda a colocar a nossa mente nesse aspecto, tanto cuidado físico, emocional e espiritual, para que o nosso corpo tenha a harmonia necessária para se defender das enfermidades de forma geral, e em especial do câncer, tema tratado aqui hoje, a saúde mental, a saúde espiritual, com relação às pessoas que passam por esse tipo de experiência. Eles vão conversar agora como casal, como é que eles estão superando passo a passo, desde o diagnóstico, e que esse momento seja, por ti, Espírito Santo, utilizado para fortalecer a nossa experiência. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos para o Ah, nosso testemunho. Deus use vocês, viu, amados? amém. É, então, voltando aí, né, bom, a gente estava, como que foi, assim, esse processo, como que nós chegamos a essa
descoberta do câncer, como que foi os períodos anteriores para você? Como que levou-se à suspeição, né, de um câncer? Bom, a gente estava fechando um ciclo, né? Tinha fechado um ciclo aqui na praia, no restaurante, e Deus tinha resolvido a vida toda para nós. Vendemos o restaurante, largamos o comércio da bebida e vamos embora viver uma vida nas montanhas. E fomos viver uma vida nas montanhas. E as montanhas são lindas, né? Aproveita para conhecer as montanhas do Espírito Santo. Aí a gente resolveu fazer assim uma caminhada todos os dias para conhecer o lugar que a gente morava. E eu comecei a reparar que todas as vezes que a gente saía, né, irmão, me dava vontade de ir no banheiro. E eu sempre fui muito certa, com as questões assim de banheiro, tudo na minha vida assim, foi muito certinho, né, de corpo, né? E eu achava estranho, eu falava, gente, mas é só eu sair de casa, me dá vontade de ir no banheiro. E era uma coisa tão estranha que eu sempre gostei de ficar em casa para essas questões, né? E na hora eu ia em qualquer lugar, né, irmão? Não tinha que Uhum. ir. Aí eu comecei a não querer também sair de casa, não caminhar, porque eu estava achando que meu intestino estava desorganizado, aquela confusão toda. E Acho que o primeiro alerta, né, foi esse, foi né? esse. Diferentemente, né, o câncer mais comum, né, é o câncer, né, de mama, né? A gente tem aí hoje uma das maiores incidências, né? Mas o que O câncer da mulher é o câncer de mama, né? de colo de útero. Quando fala, ela está com câncer, a primeira coisa que a gente pensa, é o câncer de mama. Mas o meu não, né? O que eu fui diagnosticada é o câncer anal. Então, é um câncer altamente raro e provocado também por um vírus que é o HPV, um vírus do casal, né? É o vírus do homem e da mulher, né? Mas aí, deixa eu chegar nele, né, no diagnóstico. Aí eu falei assim, gente, que coisa estranha, mas não tem importância não. Até que eu comecei a sentir um carocinho, pequeno caroço no ânus. Aí eu falei assim, não. Ligar para mamãe, né? Mamãe nessas horas, quem tem mamãe é muito bom. Aí eu liguei para a mamãe e falei, mãe, na nossa família tem algum caso de hemorroida? Eu falei, não, minha filha, não tem não. Aí eu falei, estranho, mãe, apareceu um carocinho, eu vou lá na farmácia e a gente começa a se automedicar, né? Fui farmacêutico, já vendeu logo, e eu comecei a tratar como hemorroida. Eu até falava com você, né, amor? É, e, mas começou a me incomodar aquilo. Aí mãe é sempre mãe, né? E falou assim, mamãe me ligava, filha, passou? Não. Ah, então vem para cá, vem para Vitória, porque da distância que a gente morava lá nas montanhas, era assim, dava umas 3 horas de ônibus, né? Vem para Vitória, eu vou marcar um exame para você. Eu falei, não, mãe, vai passar. Não, vem. Aí mamãe marcou um exame para mim. O exame é Nossa. colonoscopia. Gente, hoje eu sei da importância que é esse exame na nossa vida. Que aos 45 anos, aos 40, a gente já tem que começar a procurar esse exame, a marcar esse exame. Ele retrata os pólipos, né? E dependendo, ele já vai fazendo o exame e já vai tirando aquilo de você. Então, a importância do exame é muito grande, ainda mais no início. Aí fui fazer o exame. Bom, aí veio o diagnóstico, né? Né? E aí já entra em outro aspecto psicológico importante, né, para se falar, né? Primeiro porque falar de câncer de mama parece que, né, embora seja uma enfermidade grave, se naturalizou, né, entre as mulheres, né, a questão do toque e tal. Apesar que Agora, os homens também têm câncer de mama. e agora sobre o estigma, por exemplo, para falar sobre um câncer anal, né, isso também já está cheio, né, de outros preconceitos, né, o que levaria a um silenciamento, né, da fala, principalmente de uma mulher, né, ao expor essa situação.
E um outro fator que nos chama a atenção aqui nesse momento é que nós mesmos, sendo esclarecidos sobre as coisas, né, começamos um tratamento de maneira aleatória, né, com indicação, né, farmacológica apenas, de balcão de farmácia, o que é um gravíssimo erro. Mas é É, gravíssimo, mas extremamente comum. sim, é comum, mas sobre qualquer tipo de Vai situação, procurar né, farmácia. a consulta médica, né, ela é fundamental no diagnóstico aí de qualquer doença, né? Então, isso aí serve de alerta, né? O processo começou errado, mas certamente, né, logo em seguida, né, foram feitos os exames corretos e a descoberta do... Eu acho assim, as pessoas hoje falam assim, procura um médico, marca um exame, como se fosse a coisa mais fácil. E nem todo mundo tem plano de saúde. Nem todo mundo dá essa importância. Então, não é tão simples assim, vou marcar um médico, meu médico. Nós não temos plano, eu não tenho plano de saúde. Nós não temos um médico, nós temos o médico que vai nos atender quando ele puder. Não é assim? É assim na vida de 90%, né? Sim. E qual foi o impacto do diagnóstico, amor? Quando, assim, logo que sai, né, os primeiros exames, Agora eu vou quebrar um qual pouco foi o a que você sensação? falou. O impacto é medo. Não tem desmedo, mas a gente tem muito medo, né? Muito medo. Dá aquela sensação assim, ui, abriu um buraco embaixo dos meus pés, né? Você fala assim, meu Deus, e agora? Você tem muito medo. Você não sabe como está dentro de você, então você tem muito medo. Quando eu recebi o exame, o que eu tive foi medo. Medo e esperança. Engraçado, eu tive medo e esperança. Eu lembro dos olhos que Marcelo estava lá ainda, né, Marcelo? Você ficava lá nas montanhas, eu vinha para ficar com a mamãe. A mamãe é minha irmã. E a minha irmã foi comigo, e eu lembro que a minha irmã foi chamada na sala, assim, e ela ficou com aquele, a minha irmã muito curiosa, ela ficou com aquele, né? E eu fiquei assim, né, paralisada, mas com medo. Mas uma sensação, assim, de que eu vou vencer, né? Foi isso, medo e com a sensação de que eu ia vencer. Uhum. E logo em seguida, depois do, né, desse primeiro diagnóstico, né, e o aguardar a biópsia, e até que a biópsia sai e confirma, né, que realmente havia ali um comprometimento, já em nível 2, e que precisava ali de, né, só tinha um tipo de protocolo, né, de tratamento, é diferente, se imagina logo que seria um tratamento, né, tradicional, que vai ao hospital, faz a químio, volta, mas o protocolo de tratamento para o câncer anal, né, ele é um protocolo, né, de impacto. São 30 dias de tratamento consecutivos, onde os primeiros 5 dias é de internação, né, com químio e radioterapia concomitante, quimioterapia 24 horas, com gotejamento muito lento, e nisso né, na veia, enfim. Então, assim, é um processo desconfortável, porque tem que sair, né, do leito hospitalar para ir para a sessão de Mas em radioterapia. compensação, ele não te traz nenhuma reação. É desconfortável você ficar 5 dias no hospital, né? Mas ali você está sendo atendida 24 horas também. Então, eu não tive enjoo, eu não tive queda de cabelo, eu não tive esses sintomas, né? Porque eu estava ali, recebendo ali Uhum. todo tipo de medicação, né? Mas eu quero lembrar também, gente, que Deus é incrível. Deus é incrível, Deus é incrível, Deus é maravilhoso. Porque no momento que foi descoberto, foi rápido, descobriu. Logo em seguida, eu consegui entrar no sistema do SUS, que é uma das coisas mais difíceis que existe, mas Deus abriu as portas e foi assim, foi escorregando. Eu consegui entrar no sistema do SUS, eu fui para o hospital, que aqui no Espírito Santo é referência, não é só no Espírito Santo, no Brasil inteiro, recebe pessoas de outros estados, inclusive mais ainda do Rio e da Bahia, porque aqui é um hospital maravilhoso. E eu entrei naquele computador deles lá por Deus, né? E hoje eu sou atendida por eles naquele hospital, mas por Deus, porque não é fácil entrar ali, né? Uhum. E Deus fez esse espaço ficar curto para mim, de aceleramento do tratamento. E como é que foi para você receber a quantidade de orações que recebia? Eu agradeço aos irmãs e os irmãos da Sala 57, das igrejas que frequentamos,
né? E Precisa dar volta. muitas orações vindas aqui da Sala 57, né, das nossas mães, da família, da igreja, né, da Sala 57 especialmente aí, não omitindo alguns nomes, posso omitir, mas Vamos falar a Val, a Verinha, o pastor Wagner, a Leila, né, a irmã Angélia, ou seja, uma quantidade enorme de irmãs e irmãos mandando orações quase que diárias. Vinha para o meu celular, encaminhava para a Adriana e tudo isso ia ajudando muito Mas aí no no processo. início mesmo, eu queria esconder. Eu queria que ficasse só entre a minha família. Eu contaria para os meus filhos e a minha família, meu núcleo familiar. Depois eu resolvi abrir. Eu abri, né, na minha rede social, que eu tenho Instagram, eu abri. E foi uma coisa incrível, foi uma chuva de orações. Então, além de quando você abre, você, além de receber as orações, você dá um testemunho para quem também está passando por aquilo. Eu lembro que logo que eu descobri, eu ficava no Google atrás, ou no Instagram atrás, de quem estava vivendo aquela mesma coisa que eu. Porque ali você sente força. Ela está passando pela mesma coisa que eu. Como é que vai ser aquela quimioterapia? Como que é isso? A gente fica procurando alguém que esteja passando, né? Por esse diagnóstico. A radioterapia, foram feitas 30 sessões de radioterapia, e a radioterapia, nos seus processos iniciais, como era na região anal, o foco da radioterapia era na região pélvica. Na barriga. E todas as orientações, né, dadas pelos médicos, tratamento, banhos de assento, para evitar, né, as dermatites provocadas pela radioterapia, né, elas eram feitas via conversas. Adriana, não. Eu não fiz 100%. É. Errei terrivelmente, porque tudo que o médico te fala, você tem que fazer, gente. Tem que fazer, porque lá na frente vai dar um tabu. E nós já estávamos confiantes, né, de que esse tratamento seria eficaz, né, tanto pela fé, pelas orações, e A gente agradecer antecipadamente todas as coisas. Mas, ao chegar, né, na 27ª sessão, né, os efeitos colaterais da radioterapia começaram a aparecer. Aquelas vermelhidões que estavam dando pela radioterapia, elas viraram úlceras, na verdade, queimaduras de terceiro grau, né, com bolhas e rompendo pele. sem me deixar andar. E Eu não conseguia andar de tanto que doía. E olha que eu cheguei ao ponto de pedir a médica e ela me passou, ela falou, morfina. Porque eu não conseguia levantar. Quando eu levantava, doía demais, porque estava tudo queimado, gente. Vocês ferido. imaginam, o ânus queimado. O medo de ir no banheiro evacuar, porque como que eu ia conseguir, né, evacuar? Meu ânus estava queimado. Ferido, mas ferido mesmo. Então, foi uma coisa muito. Mas eu queria falar, gente, também, né, que eu fiz 27 rádios. E durante essas 27 rádios, eu entrava naquela máquina, a máquina, assim, quando você está com câncer, tem medo de tudo, né? Como é que é a rádio, como é que é a química. E a rádio, para mim, foi um dos processos, das etapas mais simples. Eu entrava na rádio, eram 10 minutos, nem 10, eram 5 minutos, mas era ali que eu orava o Pai Nosso. Então, eu fiz 27 Pai Nossos ali dentro, né? E eu gostava, eu entrava e eu fazia o Pai Nosso quietinho, ali com aquela máquina fazendo aqueles barulhos que ela tem que fazer. Aí, mas não me cuidei na parte em que o médico falou, você tem que fazer banho de assento, você tem que passar os cremes. Eu não me cuidei direito nisso. Aí veio a dermatite. E é terrível. Eu acho que de todo o processo da descoberta do câncer, a única dor que eu senti, dor física, foi a dermatite. Mas mesmo em face desse não cuidado pleno, assim, né, na prevenção, né, dessa radiodermatite, já com essas ulcerações feitas de queimaduras de terceiro grau,
já tinha uma semana que você não estava nem conseguindo mais, né, levantar por conta disso. Não levantava, É, todo mundo rodeado na minha cama, meus é, filhos, meu marido, Nós minha tivemos, mãe. tivemos um momento especial de oração, né, naquele sábado, onde fizemos uma oração, eu, minha mãe, meu irmão, meus filhos, minha filha, né, e a Adriana, com óleo de unção, né, Nossa, pedindo, mas fala pe- assim, pedindo, foi lindo. pedindo a Deus a cura, né? Nós já sabíamos e temos a certeza, embora não temos ainda o diagnóstico final, mas temos a certeza que a mão de Deus está operando, né, de maneira sobrenatural, né? E naquela manhã nós oramos, né, com imposição de mãos e com unção. Isso era no sábado. Na segunda-feira, né, a Adriana já estava andando para todos os lados e não existia mais nem marca daquelas feridas, daquelas úlceras. É A incrível. pele, a pele ficou como pele de bebê, onde havia queimaduras de terceiro grau já com bolhas, né? É incrível, porque eu consegui levantar, eu consegui ir ao banheiro, eu consegui evacuar sem nenhum tipo de dor. Meu primo, porque nós somos primos, né? Todo mundo já sabe, eu e Marcelo somos casados, mas somos primos. Meu primo, minha tia, Marcelo, chegaram no nosso quarto, né, amor, e fizeram uma oração maravilhosa com o salmo. E 2 dias depois eu estava realmente em pé, fazendo minhas coisinhas, né, amor? Sem nenhuma marca, sem a pele lisinha. Detalhe, né? Eu tinha ido na médica, eu estava tão desesperada que eu queria fazer laser para fazer o tratamento mais rápido, né? Diz que com laser você elimina aquela queimadura mais rápido. Não precisei de nada disso. Meu Deus, foi. Amém, né? Deus é poderoso. E, gente, as orações. As orações, meu Deus, como as orações são importantes. Como as orações são importantes. É de mãe, de pai, de filho, de marido, a importância da família estar junto com você, sabe? Porque tem momentos que você fica sozinho e eles estão ali, eles não te deixam sozinho para você não mergulhar naquela dor. Então, eu preciso agradecer a todo mundo, a importância da minha mãe, da minha família, no meu diagnóstico, da minha irmã, do meu marido. Gente, na hora que descobre, o negócio é ficar juntinho. Uhum. Sobre né, a nossa vida e a nossa fé pós esse resultado. Isso nos coloca ainda mais na dependência, né, do nosso Deus, né? Mas aumenta. Aumenta, a gente se agarra muito mais, né, a Deus, e eu vejo isso em todos os testemunhos das pessoas que estão no mundo passando por isso, e de nós que estamos dentro da igreja também passando por isso. Se você não se agarrar a Deus, eu não vejo cura, não vejo, nem se não for cura, gente, mas mesmo assim eu não vejo um final feliz, que seja para a vida, que seja para a morte, eu não vejo um final feliz se você não se agarrar a Deus. Porque morte é consequência, né? A gente sabe, ninguém quer morrer, mas a morte é consequência. Se com Deus já é difícil, eu fico imaginando lá dentro da igreja, do hospital ficar as pessoas que não têm Deus. Mas ali você não vê não, né, Marcelo? Todo mundo ali está ligado a Deus, né? Todo mundo ali está com sede de Deus, pedindo oração, pedindo culto, pedindo mesmo que ela não esteja dentro de uma igreja, ela não seja de uma igreja, mas ela está pedindo ser dentro de Deus, dentro de um hospital. É muito. Nós temos ainda exames para fazer em dezembro, que é o PET Nós scan. vamos continuar com o testemunho da forma como ele está sendo desenvolvido e você está percebendo a dinâmica complexa. O Marcelo traz o texto bíblico nos auxiliando, dizendo que devemos nos abrigar em Deus, e confiar nele. E você viu a Adriana dizendo: eu senti medo. Amigos, medo não é ausência de fé. Você é um ser humano. Lembra de Jesus Cristo em face da morte? Ele se ajoelha e diz assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que fisicamente iria acontecer com ele.
Cristo sabia, como ser humano, quanto uma crucifixão e passar pela barbárie romana do açoite, aquilo era dolorido e destruidor para o corpo. Não somente a perspectiva física, mas Cristo tinha a perspectiva espiritual do que ia acontecer com ele também, a necessidade da separação entre ele e o Pai. Então ele pensou assim: meu Deus do céu, isso vai ser muito difícil. Ele teve desejo de recuar. O humano ter medo não é pecado. Nós não podemos deixar de ter fé, confiar em Deus, mesmo frente às dificuldades e provações. É muito significativo que nós estamos ouvindo hoje e vendo, né, num mundo tão complexo como o que nós vivemos. A imagem voltou, continue, amadinhos. Já está finalizando, né? A questão é que o tratamento ainda, né? Estamos numa primeira etapa do tratamento, temos exames para fazer em dezembro, né, amor? E como é que está assim sua emocional em relação a esses exames de dezembro e sua esperança quanto ao resultado e eficácia completa, né, da cura? Bom, o medo tá ali, né? Mas hoje eu vivo mais pela fé, né? E assim, eu vou refazer todos os exames agora em dezembro, já estão marcados, né? Mas eu estou mais pela fé mesmo, acreditando e eu estou com Deus. Se não tiver, glória a Deus. Se tiver, eu estou com Deus e vou continuar com Deus. Então, uma coisa interessante que eu acho que durante todo o processo, né, desde que nós nos rebatizamos, você sempre participou, né, lá assim, da escola sabatina, né, como membro, como banco de igreja, né? Nos últimos meses, eu tenho visto em você um interesse, né, em participar ativamente das coisas da igreja. Já pregou, pastor, no culto de quarta-feira, já apresentou a escola sabatina, está completamente envolvida na missão, né? Então, isso significa. Não é por medo, mas é vontade. Então, alguma chavinha mudou aí dentro de você em relação a essa necessidade, né, de estar à frente, falando, participando ativamente, né, de alguns processos, né, mesmo em face aí de toda, né, esse momento que estamos vivendo. Acho que essa necessidade de estar ali, né, e ter coragem, isso provém de Deus. Né? Sim. E qual a mensagem que você dá para as mulheres, para homens, famílias que estão enfrentando aí esse Eu processo? quero deixar uma mensagem que pode ter medo, pode chorar, pode. Tenha medo, sim. Porque é normal, é como o pastor disse, é normal a gente ter medo. Jesus teve medo, mas tenha fé também. Se entrega a Deus, assim, se for para ser, e seja com Deus, né? Que vai ser muito mais fácil se for com Ele, né? Eu quero agradecer a todos que oraram. Também quem estiver passando por esse processo, se entregue às orações, dê testemunho, vai fazer bem para as pessoas que vão ouvir e vai fazer bem para você, né? Chegar à sua família e deixa tudo na mão de Ame seu marido. Deus. Bem, dessa daí é vida que segue, graças a Deus. Também. Tchau. Eita, glória a Deus, né, irmãos? Olha só, vamos pensar aqui junto. Você sabe que a Bíblia diz, eu vou fazer um grau de comparação para que a gente entenda essa questão do medo. A Bíblia diz que a gente não deve confiar no homem, né? Maldito o homem que confia no homem. Aí você fala assim, ué, mas peraí. Se a base da relação, inclusive do discipulado, é a confiança, por que a Bíblia está dizendo que eu não devo confiar no homem? É assim, irmãos, ó. Maldito o homem que confia no homem mais do que confia em Deus. Amém.
Claro que eu devo confiar em você. E não devo abrigar minha fé em você. Minha fé deve ser abrigada em Deus que nunca erra. É esse o lance. A mesma coisa do medo. Claro, nós somos ser humano. Coraçãozinho vai estourar. Mas eu não posso ter mais medo do que tenho confiança, porque senão vira desespero. Então, essa questão do medo, claro, que tem que fazer parte. Como é que a pessoa recebe um diagnóstico de câncer e você diz, olha, faz o seguinte, não tenha medo, tá bom? Meu Deus, É. você vai fundir a cabeça do ser humano. Ele não pode ter medo mais do que ele tem confiança, porque senão vira desespero. Aí que a pastor falou tudo, né? Meu Deus, incrível. Esse é o ponto. E não é só aqui no câncer, é É. em todas as situações da vida. A nossa confiança em Deus deve ser maior do que todas os enfrentamentos que nós temos. E ó, você não deve, você que está aqui, dizer assim, agora eu vou ter confiança, agora, não, você não pode, você não vai lutar para ter confiança. Você Verdade. vai lutar para receber confiança. Fé, irmãos, é um dom recebido de Deus. Então peça, Senhor, eu não tenho. Esse negócio aqui vai ser maior que eu. Agora me dá uma fé, Senhor. Derrama fé em mim, maior do que tudo isso. É um dom, irmãos. É um dom. Ame ao próximo. Agora eu vou amar. Não, você deve pedir o dom do amor. Você não tem capacidade de amar, você não tem capacidade de confiar. Tudo isso são atributos emprestados por Cristo através do seu Espírito. Então você vai descobrir um câncer agora mesmo. Recebi aqui uma notícia do Mauro. Mauro é tio da Evelyn, uma parceira nossa aqui, descobriu um tumor no cérebro. Foi fazer uma cirurgia, os médicos disseram, não, não vamos fazer a cirurgia, vamos fazer o processo de quimio e rádio, porque é muito arriscado fazer a cirurgia. Imagina, ele estava no ciclo da vida dele. Uma notícia dessa vai mudar toda a rotina. A confiança, a fé precisa ser requerida por você a Deus. E é todo dia, irmãos, toda hora. Vendo vocês falarem aqui, eu percebi uma coisa, algumas coisas que eu queria pensar no que nós ouvimos de vocês, para a gente concluir o processo, é a, o diagnóstico, o impacto do diagnóstico e o processo de sofrer esse diagnóstico adequadamente. Então, a família cercando a pessoa que sofre, isso é fundamental, né? Não só a família núcleo, mas a família da fé, porque vocês foram cercados pela família. Você, né? Amém. Sim. Você foi cercada pela família núcleo e E pela família da fé. Graça, porque eu abri, né? Você não pode se esconder, né, pastor? Porque eu não queria abrir. Eu queria ficar só com o meu núcleo familiar. Mas depois me deu uma vontade muito grande de abrir para todos, de receber a oração de todos. E eu recebi. eu não posso dizer que quem não abre está errado, sabe? É, é uma Cada ser escolha humano, sua, né? cada ser humano tem uma reação, tem uma percepção da vida, mas eu posso afirmar que se o ser humano tem uma rede saudável próxima dele, É. depende muito de quem você tem próximo, porque se você abre para uma rede negativista, uma rede que não tem confiança, que você vai receber um monte de coisa que não vai te ajudar. Então, às vezes, passar com um grupo pequeno, mas com fé sólida, positiva, é melhor do que expandir. Com certeza. Eu sabia também que é onde eu estava abrindo, que eu podia abrir, né? Por isso que essa questão de abrir precisa ser uma avaliação muito bem feita de onde você vai. Porque o Marcelo falou de uma coisa importante aqui. Nessa hora aparece um monte de gente com muito boa intenção que vai dar tanto conselho para você que pode confundir quem está no processo. Então, por isso deve haver um cuidado, mas em havendo uma rede saudável, o melhor é abrir. Claro que sim.
Você sozinho. Faz bem para você também, né? Você está colocando aquela dor para fora e já é um alívio também no tratamento do câncer. Outra coisa importante, a percepção do corpo. Percepção do corpo. Você percebeu uma coisa diferente em você? E Não é. dá sinais, né, pastor? O O corpo corpo dá dá sinais de sinais. tudo, dá Ah, sinais de tudo. Corpo e mente estão intimamente ligados, inseparavelmente ligados. Então, deu sinal, não entre em desespero. Às vezes, a gente tem uma mania de catastrofizar as coisas, gerar uma catástrofe na mente. Apareceu um sinal, ai meu Deus, eu tô com câncer. Não, aí vai lá e descobre que aquela pinta é uma questão não tem nada a ver com o que você pensou, sofreu 10 dias angustiadamente. Não, vá para o diagnóstico. O diagnóstico é o lugar mais certo para você tomar as melhores decisões com relação ao que está acontecendo com você. Outra coisa importante, siga o tratamento. Você viu aqui a Adriana, por conta de uma resistência de fazer tudo o que o médico pediu, sofreu o que talvez não precisasse sofrer, né, Adriana? E você com certeza. reconhece isso. Vai dar trabalho, banho de assento, não. Isso mesmo. É assim mesmo que eu pensava. Eu vou fazer banho de assento. Não, Uma compressa serve. uma pressinha serve, um cremezinho serve. Não é assim. Quando Não é. as bolhas e as dores, quando as bolhas e as dores que precisaram de morfina apareceram, você falou assim, nossa, é tão fácil fazer um banho de assento. Porque eu cheguei no extremo da dor, né? Assim, na questão da dermatite, que é tomar morfina, né? E aí, no processo, que a maneira como vocês colocaram a narrativa, esta dependência espiritual é tudo, irmãos. É tudo. Porque, deixa eu dizer para você, por mais duro que possa ser, a morte faz parte da vida. A Adriana, em nome de Jesus, está curada. Amém, não? Amém. Eu creio nisso, então vamos nessa, Amém. né? Você vê que a fé produz bons hormônios que ajudam o corpo, a mente. Mas observe uma coisa: Lázaro foi ressuscitado. Que tremendo milagre, né, irmãos? Para morrer de novo. Se a perspectiva nossa é a morte, por que lutamos pela vida? Irmão, Deus nos deu o dom da vida e nós vamos amar esta vida tendo a mente saudável. Tem que amar e tem que lutar pela sua vida, sim. Mesmo que a nossa perspectiva seja esta catástrofe da morte gerada pelo pecado. Agora, qual é o outro lado dessa moeda? Que para aqueles que estão em Cristo, a morte já foi vencida. Muito embora ela seja um inimigo cruel, doloroso, mas ela é vencida. A Bíblia pergunta assim: onde é que está, ó morte, a sua capacidade de nos ferir? Que ela diz assim: onde está a morte, o seu arguilhão? É isso que está perguntando a Bíblia. Ô morte, esse inimigo voraz, aonde está a sua capacidade de nos ferir? Porque o meu Deus morreu, mas ele ressuscitou. E por isso não é vã a nossa fé. Nossa vida não é aqui, irmãos. Só quero lembrar uma coisa, Marcelo e Adriano. Haverá um tempo em que todos nós vamos viver, onde não haverá mais câncer, onde não haverá mais dor, onde não será mais necessário reunir uma família para apoiar um doente. Haverá um tempo em que nós nunca mais receberemos uma notícia terrível, seja em qualquer aspecto da vida da gente. Não haverá mais decepção. Imagina, que coisa linda. Vai ser num piscar de olhos. Dormiremos e acordaremos nesse mundo. Por isso é fé. Por isso é fé. Se fosse pela razão, não seria, obviamente, pela fé. O que está querendo dizer isso? Tem coisas que a gente não vai entender. Tem coisas que a gente não vai entender. Por isso, quando a gente não entende, é pela fé. Deus é assim, né? Deus eu entendo pela razão, porque ele me dá evidências de que ele existe,
Mas em alguns momentos eu só posso encarar a Deus pela fé. Porque como é que Jesus foi gerado no ventre de uma mulher pelo Espírito Santo? Não vai me explicar isso. É fé. Como é que Jesus ressuscitou dos mortos? Ele mesmo ressuscitou a si mesmo. Ele disse: Eu dou a vida e eu torno a tomá-la. Como é que alguém pode Pela fé, tá? morrer voluntariamente e dizer assim, agora morto? Vamos ressuscitar aí, irmão? Não, não peça para eu me. Isso não é razão, irmãos. Fé é quando não tem explicação. E você precisa avançar crendo sem ter aquela resposta. Então, Tem que ser pela fé. E na hora de diagnósticos como esse, ou outros tipos de coisas que nós sofremos, a fé precisa vir regando nosso corpo com vida, né? Obrigado, porque vocês fizeram um trabalho excelente aqui hoje, para a glória de Deus. nós que agradecemos o apoio que recebemos da Sala 57, as orações. É realmente uma família. E isso não tem preço. Não tem preço. São os amigos da fé, os irmãos da fé. Aonde nós podemos abrir sem medo, né, amor? Foi o nosso cantinho sem medo. Aqui eu vou abrir porque eu sei que daqui só vão orar por mim. Mas É exatamente essa sensação que nós temos, né? É, que bom que nós temos essa família da fé, né? E todos gente, quem tiver, entrega para essa sala. Quem tiver, peça essa sala. Receber a oração de vocês é bom demais. E para não perder o costume, eu amo você. eu preciso de você para ser feliz. Vocês são a A parte parte visível de visível Deus. de Deus, e nós cremos mais em Deus, porque todos vocês existem, né? E essa é, né, é a frase com sentido, né, para nós, sentidos com significativo, né? Porque ele nos fala verdadeiramente, e não apenas como frases decoradas. Né? E nós sentimos isso todas as vezes que somos acolhidos, né, por essa comunidade de fé. Deus abençoe a todos e que tenhamos, né, um excelente dia da preparação para a santa convocação, né, o dia do nosso Senhor. Vamos orar então? Vamos. Eterno Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu nome por isso. Tudo que vimos e ouvimos aqui, desde a mensagem, escola sabatina, primeiro hino, agora vamos com o Tiago para o momento de intercessão. E obrigado pela vida do Marcelo e da Adriana, pelo testemunho que deram aqui, e que o Senhor possa mais uma vez fortalecer a caminhada deles, querido Espírito Santo, dando vigor e vida para eles. Para todos, para nós. Alcança todos os lares aqui representados. No Zoom, no YouTube, quem está vendo agora, quem vai ver depois, unge a todos nós com teu Espírito e derrama sobre nós todo dia, Senhor Jesus, o teu poder nesta pessoa maravilhosa. Em teu nome que pedimos amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe um grande dia na presença de Deus, viu? Muito obrigado. Muito comum em temas como esse, a gente de repente trazer um tom assim, né? Pesado. Nossa, isso prefigura, a gente fica, né? Mas eu vou trazer aqui um chaveirinho chamado Dodora. Dodora é um chaveirinho nosso. Ela é bem pequenininha, mas é uma grande mulher, viu, irmãos? Ei, Dodorinha, abre aí o seu áudio. Oi, meu pastor, bom dia. Você sabe que a Dodora, queridos, ela fez do hospital seu culto. Porque Dodora enfrentou um câncer. Que tipo de câncer você teve, filhinha? No meu caso foi de mama. Câncer de mama, como foi dito aqui, é o câncer das mulheres, né? Câncer de mama e útero, Exatamente. no colo do útero. E a Dodora, ela recebeu esse diagnóstico em que ano foi, filho? 2021, no auge da pandemia. Imagina receber um diagnóstico desse no auge da pandemia. Você já conhecia a sala, filhinha? Não, Você não, foi, não conhecia. eu lembro que você foi inserida na sala nesse contexto da luta contra o câncer, né?
nesse contexto. E eu até falo, sempre, não, aliás, continuo falando, que a Sala foi um mimo de Deus, diferente da Adriana, que ela quis se resguardar para. Ela teve um momento dela de ficar com a família, eu fui o contrário, eu quis ser abraçada, eu me lancei nos braços da Sala. É aquilo que eu te falei, essa rede de apoio saudável, quando você tem que se lançar mesmo. Nós não podemos nos esconder. Se você tem essa rede de apoio saudável, de gente equilibrada emocionalmente, que pode dar um suporte sem ferir os processos que acontecem disparados num momento como esse. O fato é que você entrou aqui, superou essa fase, recebeu o diagnóstico de cura do câncer de mama, e hoje você ajuda pessoas que estão enfrentando isso a superar também, quando recebem esse diagnóstico, né? Eu fiz isso o meu testemunho, eu fiz uma forma de, como é que eu vou falar? Eu vesti a camisa, é o meu ministério isso, seria o meu ministério, porque eu não quero ver outras pessoas passando, vivendo o que eu vivi, não em termo da doença, porque todos nós, né, somos sujeitos a isso, mas na questão do espiritual, porque se a sua mente, se o seu relacionamento com Cristo não estiver bem, Pastor Wagner, eu não sei o que pode acontecer. Você pode até ficar boa do câncer, mas você vai ficar zoada mentalmente falando. Uhum. E quando isso acontece, que eu sei de alguém, a minha frase é: vai doer, ok? Tá doendo, mas você não esqueça, você não está sozinha, você tem um Deus que está contigo. Então não tenha medo, não. Pastor, recentemente eu conheci uma pessoa que mora aqui na minha rua e ela tem lupus. Inclusive, ela é uma cigana. Vim saber depois, eu fiquei chocada com a notícia. Eu não sabia como lidar com a pessoa. E eu abracei essa pessoa, eu ido ajudar, pô, inclusive eu liguei para ela esses dias agora, eu chamei a Val, vamos ligar numa hora, fazer o pôr do sol com a Mirtes, e a gente orou junto, e ela falou assim que ela era, eu sou Jesus para ela. Foi no momento assim que ela falou assim que estava tão desacreditada de tudo, que ela até falou assim, doutora, eu falei assim, Jesus, eu vou mudar de local, porque o marido está chegando com o carro, vai fazer barulho. Ela falou assim, Jesus, se o senhor aparecer para mim, eu vou chupar o dedão do seu pé. A Val até ouviu essa frase. E nisso eu apareci. E assim, eu tenho cuidado nas minhas limitações, eu tenho abraçado ela. Então eu tenho feito disso o meu ministério. É, Mas aí... Pode falar, pastor. sim, pode falar, mas aí Então, mas aí é o que eu segura, falo, segura o é o que eu falo. celularzinho, segura o celularzinho bem fixo, Não, tá? deixa eu colocar o celular que é que tá na mão, peraí. Para não É que o ficar. marido chegou Eu e o vou, carro faz eu barulho. vou fechar com calma, arruma o celular e a gente volta, porque essas modulações não são. Arruma aí, tá pronto? Muito bem, voltamos agora. Ufa, que pareceu um terremoto. Aí, pastor, quando eu vejo as pessoas falando, eu vi o Marcelo falando da ação deles no hospital, aí eu voltei, eu vivi aquele momento, porque eu nunca senti tanta vontade quando eu vi as pessoas sofrendo ali naquele hospital, aquilo me incomodava. Eu já contei meu testemunho aqui, né, mais de uma vez, mas é só para entender. Aí, de repente, veio a Adriana, né, falando que também, aí eu falei assim, eu preciso falar, eu preciso falar a importância de você, da fé, do abraço, sabe, de você estar envolvido. Pastor, eu tive uma consulta médica, uma das últimas consultas, o médico falou assim para mim, olha, eu dei risada, o médico falou assim para mim, o doutor, ele falou assim, olha, como eu queria pedir para os meus pacientes, queria colocar aqui, ó, um cartaz aqui na minha mesa, falar assim, ó, se lancem nos braços, num grupo, participe, converse, ore. Eu falei, doutor, então eu estou nesse contexto, porque tudo isso eu tenho feito, eu tenho uma família. Então é isso, gente, eu quero falar isso, a questão da fé. Não se desespere, não tenha medo. Pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho pessoas, o senhor até comentou assim, ó, na questão de você comentar com outras pessoas, a pessoa vai acrescentar na sua vida?
A pessoa vai te ajudar ou vai colocar você para baixo? Porque quando eu descobri essa doença, eu tive que fechar, pastor, muitas janelas. No começo eu abria, não, faça isso, faça aquilo, não é assim, não. Eu falei assim, não, Senhor, eu estava me enlouquecendo. Eu falei, não, 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 para mim chega, chega, chega. Agora eu vou querer abrir janela que realmente vai me ajudar. E tem pessoas, até hoje, elas não gostam de parentes, né? Porque diz que eu não contei. Eu falei assim, gente, não é que eu não contei, simplesmente eu só queria falar para as pessoas que ia acrescentar na minha vida. A sala 57, por exemplo, todos sabem, porque me abraçaram, e até hoje eu me sinto abraçada por vocês. E assim, eu estou sempre ali, gente, não desespere, tenha fé, confie, você pode morrer, a morte é iminente. Mas que diferença vai fazer? Jesus tem uma vida para você, Jesus tem um céu, Jesus tem uma eternidade. Apenas creiam. E eu tenho falado isso, pastor, para Mirtes, né, que está sofrendo por demais. Assim que eu posso, eu estou indo na casa da Mirtes, estou orando com ela. Quando eu não posso ir, eu estou ligando, vamos orar. Eu tenho uma pessoa na minha igreja que ela ontem me mandou uma mensagem, falou assim, ai, doutora, hoje eu estou tão tristinha, hoje é meu aniversário. Aí eu falei assim, eu não estou em casa agora, eu não posso orar com você porque eu estou na rua, mas quando eu chegar em casa vou te ligar para a gente orar. Aí ela falou assim, ai, você é um anjo, você tá me deixando mal acostumada. Eu falei assim, não, amor, não sou eu, é mimos de Deus, aceita, só isso. Então eu tenho feito algo, pastor, assim como a Adriana, né, que já faz escola sabatina, já faz um monte de coisa, eu tenho vivido uma coisa que eu não vivi a minha vida inteira de cristianismo. Tá até pregando. Pastor, Olha que beleza, né? Isso aí é muito importante que aconteça. Mas é só na hora da dor. Também vale, irmãos. Também vale que Deus usa tudo para salvar a gente. E se na hora, exatamente. e se na hora da dor ele nos desperta para ele, para a missão, ele aceita. Ele gostaria que não fosse no momento de dor. Tudo bem, não tem importância. Ele gostaria que fosse assim. Mas quando é no momento de dor, ei, Deus também aceita. Deus não é ser humano que vai bater o pé e vai dizer assim: ah, você não é? Tá aí agora preocupado, acha que a vida pode se desvanecer, agora quer. Deus não vai falar isso. Ele vai dizer assim: oh, glória a Deus, que maravilha que você despertou em meia dor. Vem aqui, me serve, usa seus dons. Ele vai fazer. Pastor, isso é tão doido que eu nunca assim parei assim, mas Senhor, por que que eu precisei passar por um canto? Eu falo sempre assim, ó, Senhor, obrigada por eu precisar ter passado por esse processo. Foi um processo doloroso? Foi, mas foi um processo que eu te conheci, foi um processo que realmente eu conheci uma família. Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu nunca estaria aqui com vocês. Eu nunca estaria participando dessa família tão linda. Pastor, num dos meus testemunhos aí, eu falei para o senhor, né, que quando eu sempre tive muita resistência em orar, né, muita, muita. Eu sou baiana, né, e quando eu ia na Bahia, eu falava assim, ó, alguém tá vindo de São Paulo, é óbvio que eles vão querer colocar, fazer alguma coisa. E eu sempre fugia, doutora, você prega? Eu falei, meu amor, não estou pregando nem prego na parede. Então, você passar a lição, eu falei, menos ainda. Beleza, aí na hora da oração, eu escapava, eu saía fora. Aí quando foi antes de ontem, um ancião da minha igreja, eu estou falando com ele por telefone, eu falei assim, ô Jair, estou indo na Bahia agora em dezembro. Opa, então já deixa uma vaguinha aí e vai pregar na minha igreja. Prega, eu falei, vai ser um prazer. Eu já aceitei um convite para pregar na minha igreja, onde tudo começou. Olha, eu estou tão feliz, você não faz ideia. Tá fechado o áudio, pastor. Eu estou preparando uma coisinha enquanto você fala, que tudo é ao vivo. Ó, eu trouxe a Dodora para você ouvir a alegria de quem foi curada. Entende? Você tem câncer? Você pode ser curado, irmão. Entende, não? Você tem câncer? Você pode ser curado. Você pode ser curada. Porque o câncer está atrelado à ideia da morte imediata. Isso é um fantasma.
A Dodora está aqui dizendo, você pode ser curada ou curado. Mas essa não é a questão. Essa não é a questão. Eu sei que é muito difícil isso, quando você vive a experiência da notícia. Não é fácil. Quem é que disse que é fácil? Ninguém está dizendo isso. Mas a questão não é se você pode ou não ser curado ou curado. Esta não é a questão. Deus quer saber se você aceita ou não estar salvo ou salvo nele. Essa é a questão. Deus está trabalhando para salvar a sua vida eterna. Salvar você para a vida eterna. Esse é o trabalho dele. Aí, nesse sentido, se o câncer eventualmente não for vencido e ele vencer a pessoa, se esta pessoa estiver em Cristo, o câncer foi vencido. E eu sei que é duro. Viver é difícil, mas viver está difícil demais. Morrer também é muito complicado. Ninguém quer. Mas escute o que eu estou te falando. Na luta da vida, se o câncer vencer você, e se você estiver em Cristo, o câncer foi vencido, porque Deus trabalha para salvar a nossa vida. Agora, num processo como esse, você acreditar que pode e exercer fé na cura, inclusive, é essencial para a própria cura. O que o Marcelo falou, a maneira como processa a mente. Isso é importante. Se ela vai acontecer ou não, se ela vai acontecer ou não, se é um controle do Senhor, mas é fundamental que sua mente esteja ligada a isso com fé. Por isso, a sua vida individual de busca pela unção do Espírito Santo, esta companhia de uma rede saudável, presencial ou não, para te dar suporte. Você viu a Adriana, está feliz, está confiante, eu tenho certeza que Deus está operando na fé desta família. Tudo isso muito importante para a construção do nosso dia hoje e de como nós vamos enfrentar tudo isso. Obrigado, Dodorinha, você é bênção, tá? Fica O com Jesus. pastor, desculpa interromper, só em cima do que o senhor está falando, que o foco aqui, todos nós queremos uma cura física, é óbvio. A prova que nós queremos uma cura física é que a gente passa por todo o processo de tratamento que é mais dolorido do que o próprio câncer. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que se você tiver, eu sei que tem muita gente, né, vivendo nesse contexto hoje, o que eu quero enfatizar aqui é justamente isso. Não desespera, não. Só se lança, se lança. Deixa Deus te abraçar, deixa Ele cuidar. Ele pode te curar? Claro que pode, mas se Ele não te curar, Ele tem algo muito melhor para você. É como diz a música do Jefferson Pilar, né? Se Ele te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. Então, se permita. Tá doendo? Tá. Doeu para mim, doeu para Adriana, doeu para Cláudia Conte, doeu para Kelinha, mas o importante é que você esteja em paz com Cristo. Se lança, se lança, se lança e deixa ele conduzir e a vitória ela é certa, pode ter certeza disso. Porque E é mais, isso. mais duro que possa parecer, Dodora, o que eu vou dizer, o foco do Senhor não está em preservar nossa vida material, carnes, curar. O foco do Senhor está em nossa salvação. É isso. E às vezes, entre uma coisa e outra, essa gestão do Senhor não vai muito ao encontro desse desejo da cura que a gente tem. E você deve desejar a cura, deve orar por ela. Deus pode todas as coisas, irmãos. Temos que exercer fé para orar pela cura e exercer fé para aceitar a decisão do Senhor. Não é fácil, eu vou repetir, mas é possível pelo poder de Deus. Então, obrigado, Dodorinha. Deus te abençoe e amo você, filho. Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade. Eu amo o senhor, viu? Preciso do Tá. senhor para ser feliz.
O Senhor e toda essa sala é a parte visível de Deus, e eu creio muito mais em Deus, porque cada um de vocês existe, e nem só existem aí, vocês existem aqui, ó, na minha vida. Amém. Eu Glória a quero Deus. estar entre aquele povo, ó, sala 57 e lá no céu, ô glória. Vambora que vai acontecer. Um abraço, filhinha. Fica com Deus. Dodorinha, para a gente fazer o outro lado da discussão, né, de que existe cura para as nossas enfermidades físicas, sim, a gente precisa acreditar nisso. Amém. Não deixe de dar o joinha, tá bom? Ó, joinha. Ó, o João ajudando a gente lá. Joinha. Isso aqui faz nosso material rodar na internet com muito mais eficiência. A irmã Maria Madalena está lá imitando o João. Obrigado, João. Deus te abençoe sempre, levantando aí os scouts da sala para nos informar. Dê o seu joinha, tá bom? A vigília que eu falei para vocês, sala 57, Divisão Sul-Americana, sala 57, na pessoa do pastor Campitelli. Nós desenhamos a vigília ontem, ficou muito legal o processo da vigília. Estivemos juntos ontem, de 10 horas até, só um minuto, de 10 horas até quase meio-dia, pensando no esquema da vigília. Eu quero achar aqui rapidamente, só para você já começar a sonhar e se envolver, porque nós vamos fazer, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, vamos fazer uma grande vigília para Jesus, hein? Vai ser bem legal. Deixa eu só ver se eu encontro. Se não encontrar, eu mostro durante a semana, mas a vigília já está bem desenhadinha. Nós criamos aqui um grupo, eu, pastor Cantelli, duas secretárias, para a gente trocando informações sobre a vigília, e como o grupo é novo, eu não vou encontrar aqui o que eu gostaria, mas na semana eu mostro para vocês. A vigília já está bem desenhadinha. Dia 13 de dezembro, o pastor já fez uma reunião com os departamentais das uniões, falando sobre a vigília. Dia 7 de novembro, vai haver uma live da Divisão Sul-Americana falando sobre o tema jovem para o ano de 2025. E nesta live para todo o Brasil, o pastor Campitelli já vai inserir a vigília e convidar a todos os que estão nessa live para participar da vigília do dia 13 de dezembro. Então, 7 de dezembro, 7 de novembro, anote aí a live com a Divisão Sul-Americana, falando sobre o tema jovem do ano que vem, todo o planejamento, e nesta vigília já vamos inserir nesta reunião vamos inserir a vigília do dia 13 de dezembro, tá bom? Tá tudo muito bem encaminhadinho. Vamos fechar a sala hoje. Eu queria dar um conselho para você. Espalhe amor, espalhe abraço. Eu separei um videozinho de um camarada, um jovem, que está na rua, um camarada o aborda, ele estende a mão, diz: precisa de quê? Eu preciso de um pouco de dinheiro. E aquele jovem quebra aquele moço assim: eu amo você. É muito bom, né? E essas expressões de amor, de carinho, abraço, cuidado, provoca saúde, tá bom? E aí eu quero terminar a sala compartilhando com você um pequeno vídeo da minha experiência pessoal, de como eu gosto de trabalhar e faz bem para mim, dá saúde para mim, dá saúde para quem está perto também, tá bom? Isso aqui sou eu, a saída da minha igreja, né? Quando eu termino de pregar, eu vou para a porta e não só cumprimento os meus irmãos, mas procuro abraçá-los. Só um minutinho, deixa eu colocar o volume aqui.
Voltando. Essa menininha que está abraçada comigo aí é a Bruna. Estou discipulando ela e o Emerson. Tem 2 filhinhos. Pela graça de Deus, eu vou batizá-la. Oh, the deep, deep love of Jesus, how he kindly tends my soul, in my praise and in my failures, his arms are open wide. Oh, the deep, deep love that I know. Every valley and every hill, I found the love of Christ deeper still. In the toil and in the pain. Ei, Aí é um videozinho que eu gravei para falar sobre a mensagem que a gente ia pregar no domingo, mas eu creio numa igreja assim, eu oro para uma igreja assim, que é afetiva, é amorosa, transmite a pessoa de Jesus através das suas ações. Glória a Deus por tudo que vimos, ouvimos, por esse ambiente aquecido, né? Você sente esse ambiente aquecido, né? Da sala. É aquecido isso. Louvado seja Deus, né? Vamos orar? Eterno e bondoso Deus, nós agradecemos demais por tudo que vimos e ouvimos aqui, pelo movimento causado pelo Espírito Santo. E agora que estamos cheios, vamos realizar conexões desse modelo aqui na vida de outras pessoas para edificar o coração deles. Eu sei que há pessoas aqui que estão lutando contra o câncer, que estão me ouvindo agora. Deus, transmite essa paz do abraço de Jesus para eles e dê a certeza que de uma forma ou de outra o Senhor trabalhou pela salvação deles e que é necessário entregar a vida a Jesus, que isto é mais importante do que a própria vida. É no precioso e poderoso nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Mais uma vez. Amém, amém e amém. Coisa boa, né, irmãos? Isso é coisa boa demais. Material de excelente qualidade. Leila, você tá de câmera aberta? Tô achando que você tá podendo, né? Então me diga aí. Tô aqui. A voz ainda tá ruim, mas tô podendo. Vamos lá. Vamos então para pipoca. Deixa eu trazer a Leila para cá, que é a nossa gestora da pipoca, dentre outras coisas que a Leila, como moderadora. Tô horrível, tô parecendo um urso panda. Dormindo pouco, né, Leilinha? Acontece mesmo. Você está agora com os poderes. No final, chama para você, conta até 3 e fecha a nossa sala de hoje, tá bom? Bom, Grande abraço, Deus te abençoe. Eu acho, Leila, amém. que eu ouvi alguém dizer bom dia com alegria. Deixa eu ver se é mesmo. Bom Bom dia com dia alegria, Isa com Souza, alegria, tão feliz de Sala te ver, 57. minha linda. Bom dia, Giovanni.